O Dr. Luiz Eduardo Grisolia de Oliveira é natural de Belo Horizonte e formado em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais. Especializou-se em gastroenterologia e em endoscopia digestiva, trazendo a especialidade para o interior do estado ainda no início da década de 80. Como gestor hospitalar, tem larga experiência tanto na administração privada quanto no setor público. Nesta entrevista, ele fala dos desafios de estar à frente de uma grande instituição de saúde como o Hospital Ibiapaba-Sebans. Olá, esse é o Sala de Espera. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Luiz Eduardo Grisolia de Oliveira, gastroenterologista, gestor hospitalar, tanto no setor público quanto na iniciativa privada. Um profissional com uma larga experiência na sua especialidade e também um profundo conhecedor desse universo complexo que é a gestão hospitalar feita no Brasil. Dr. Luiz Eduardo, é um prazer recebê-lo. E eu gostaria de começar, como já é tradição nas nossas entrevistas, com um pequeno relato que o senhor nos faça da sua trajetória enquanto profissional, o que o levou à medicina, há quanto tempo o senhor atua nessa área e o que instiga o seu trabalho ainda hoje, tanto quanto um especialista numa área tão complexa que é a gastro, quanto a mais desafiadora, que é gerir um hospital de médio para grande porte. A nossa trajetória, né, da medicina teve a influência de parentes médicos, né, como tios médicos, e que na minha época eu tinha muita vontade de fazer arquitetura. Mas a minha mãe também, como era costume na época, não permitiu que eu fosse estudar no Rio de Janeiro, onde era a escola que eu gostaria de estar aprendendo, né, os Carnemais, Luz Costa e outros próceres aí da arquitetura mundial. Então nós optamos então pela medicina, né? Eu fiz a Faculdade de Medicina da Universidade Federal, né, de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e uma escola de muita tradição, né, muito peso, e foi me encantando durante o próprio curso com a medicina, né? Porque eu na época, gostava muito do pensamento matemático, cheguei a dar aula de matemática há algum tempo e tal. Preciso dizer que minha origem como estudante secundarista foi no Colégio Militar de Belo Horizonte. Então, a questão do ensino da matemática, da lógica, da física, da química, era muito forte, né? Eles preparam para a carreira militar, né, da academia lá de Agulhas Negras. Então, a matemática era muito forte no nosso ensino, né? Eu gostei muito de matemática, dei aula há muito tempo, até quando já estudando medicina ainda dava aula de matemática. Depois a escola te absorve totalmente, você não consegue mais, né, outras atividades, a não ser exclusivamente da medicina. E então, nesse aspecto, mesmo com ciências exatas prevalecendo, houve essa opção. E qual foi a decisão, o que te trouxe para o interior? Porque o caminho natural seria permanecer numa grande capital brasileira, como é o caso de Belo Horizonte. Com certeza. Nós fizemos a especialidade médica, né, que é a gastroenterologia, e subsequencialmente fizemos a endoscopia digestiva. E na época era uma especialidade muito rara, né, muito poucos profissionais, geralmente formados fora. E eu fiz uma das primeiras residências que tinha o curso de endoscopia digestiva acoplado, que é lá no Hospital Felício Roxo, em Belo Horizonte, que era uma ótima escola, né? Com o Dr. Celso Afonso de Oliveira, que foi um dos pioneiros da endoscopia brasileira e mineira. E nessa questão, né, no início da profissão, você tenta absorver todas as chances, todas as oportunidades. Então, eu tinha atividade assim, de 6 horas da manhã à meia-noite, né, fora os plantões e tal. Aí, exaustão muito grande, né, uma complicação grande com horários, uma grande coisa. Eu falei, olha, eu vou tentar sair fora dessa né, vida muito intensa que eu vivia, né, profissionalmente, muito jovem ainda.
Aí optei para a cidade interior, né? E por que Barbacena nesse caso? Na verdade, eu tive 3 convites assim claros, né, óbvios, que era Araxá, Diamantina e Barbacena. Tinha também um grupo em Juiz de Fora, que poderia estar me absorvendo e tal, né? Mas Barbacena, porque a família da minha esposa, ela é carioca, é do Rio de Janeiro, eu sou de Belo Horizonte. Nós optamos por Barbacena justamente no meio do caminho, né, de Belo Horizonte do Rio de Janeiro. E tinha uma escola de medicina, eu tinha muita vontade da aula. E nessa vinda para Barbacena, além de trazer praticamente a especialidade, né, da gastroenterologia, começa a sua vivência também com a gestão hospitalar. Aí, no caso, pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, que é a FHEMIG. Eu gostaria que fosse destacado um pouquinho dessa participação, que não é curta, obviamente, uma década, né, à frente da área clínica lá do CHPB especificamente. Como é que foi essa experiência? Eu, na minha formação lá do curso de medicina, nós tínhamos um convênio com pronto-socorro, o Hospital João 23, né, da rede hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FHEMIG, e lá eu fui andando todos os passos ali, né, eu fui acadêmico, depois fui chefe dos acadêmicos, depois fui da equipe médica, depois cheguei por um pequeno período, substituir o coordenador, né, da equipe lá. E então, assim, era uma experiência grande que eu tinha com a rede FHEMIG, né? E aqui tínhamos o hospital psiquiátrico, o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, que pertencia à rede FHEMIG. Então, também uma das âncoras em Barbacena era poder transferir o meu vínculo, né, de Belo Horizonte para cá. Foi o que fizemos. E ali nós fomos desenvolvendo, né? Foi uma época muito efervescente do Centro Hospitalar Psiquiátrico, né? Você participou intensamente da transformação, né? Da reforma psiquiátrica, a desmontagem dos grandes asilos, esse tipo de coisa toda. Participamos, inclusive, da formação, né, do chamado módulo, né, de agudos, que era separar os pacientes agudos dos pacientes já ali cronificados na instituição, né, com longas internações. Então, tratar esses agudos de modo que pudesse ter uma reversão, né, da expectativa da internação longa. Então, foi uma experiência muito, muito profícua, muito bacana que tivemos aqui. E depois, posteriormente, nós tivemos aqui um acidente aí com o nosso colega, e eu acabei sendo convidado para virar o chefe de divisão assistencial. Corresponderia a um diretor técnico hoje das instituições. E nessa fase é que começa a gestão do projeto do Hospital Regional, porque um dado importante também é que o CHPB, o Hospital Colônia, digamos assim, ele entrou num processo de transformação para uma nova função que seria o que é hoje o carro-chefe da sua presença na rede. Né? A minha presença até veio fortalecer, né, essa pretensão, porque nós sabíamos que aquelas enormes estruturas, né, da área psiquiátrica estariam vencidas em algum momento, né? E a saúde é tão precária no nosso país, né, ela definitivamente não é prioridade, a gente não pode perder estruturas para a saúde. Então, o que nós pensamos na época, né, junto com a diretoria como um todo, é transformar uma daquelas unidades em hospital geral, né? Era um grande projeto, um hospital de mais de 200 leitos, né, com unidade de UTI, bloco cirúrgico, e basicamente para ancorar a questão da urgência e emergência, já que nós acreditamos que uma instituição privada não tenha condições econômicas de bancar um pronto atendimento ou pronto-socorro. Então, era a nossa ideia, né, fazer com que aquela unidade que fizemos dentro do Centro Hospitalar Psiquiátrico, né, que hoje veio a ser o Hospital Regional, né, da rede FHEMIG aqui em Barbacena, que era a âncora ali para atender o trauma, as urgências cirúrgicas, as urgências clínicas, né, e os hospitais ficariam mais especializados
uma retaguarda desse atendimento, né? E, de certa forma, isso coloca você, então, no universo da gestão hospitalar de uma forma mais ampla. E aí de onde vem o fascínio por isso? Porque é um desafio gigantesco, não é, na verdade? Nosso ensinamento da Escola de Medicina é relação 1 a 1, você e um paciente, né? O insight, né? Aquela identidade, aquele processo, né? Que se chama aí da questão de chamando da medicina. Então, assim, para mim mexer com a questão da gestão, teria de ir para uma área de formação de gestão. Aí eu fiz os cursos de administração hospitalar, né? Através da Universidade lá de Ribeirão Preto. Depois fizemos no Oswaldo Cruz do Rio uma gestão pública, né, gestão de saúde pública. Fizemos a Cristiano Ottoni, uma formação de gestão também, e um MBA na Getúlio Vargas, né, da Fundação Getúlio Vargas, para essa questão da gestão. A nossa cultura ainda exige, não, a gestão tem que ser bom senso, tem que ser feeling. Não, não. É uma ciência, tem que estudar muito, tem que aprender, né, tem que ser humilde, reconhecer quanto mais você estuda, menos, né, você tem domínio. Eu acho que quando você vai estudando muito, você vai tomando conhecimento do tamanho que é aquela área que você atua e o tamanho da sua... Até porque ela não é estanque, ela tem sempre uma possibilidade nova. Exatamente, ela tem muitos meandros ali, ela tem muitas facetas, né? E você tem de ser também criativo do ponto de vista que cada instituição é uma, né? Essas instituições que eu lidei na gestão são muito diferentes uma da outra, né? De propósito, de entendimento, né? A gestão pública é uma coisa, a gestão na iniciativa privada é outra muito diferente, a lógica é diferente, né? Aí tem uma experiência junto a um hospital em Juiz de Fora da Unimed, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, foi talvez um batismo de fogo para o seu trabalho como gestor. Depois dessa longa experiência minha lá no Centro Hospitalar Psiquiátrico, né? Fiquei mais de 10 anos nesse cargo de direção, lá nós tivemos uma experiência no Hospital Bom Pastor, o Hospital da Unimed, lá de Juiz de Fora, né? A Unimed, num daqueles movimentos entre os médicos, optou por arrendar esse hospital e ficou como sendo unidade própria da Unimed. Mas eu acho que não foi feito um trabalho completo para a absorção da unidade. E determinada diretoria da Unimed optou por fazer o fechamento dessa atividade ali, encerrar aquela atuação, né, diretamente junto ao público, né, e manter os hospitais conveniados. E nós fomos encarregados de fazer o fechamento da instituição sem repercutir, né, no espelho social da Unimed, né, na confiança que a Unimed tinha dos seus usuários, né, estamos fechando o hospital da Unimed, o que está acontecendo com o plano, né, vai falindo, vai falindo. Então nós ficamos ali num período de quase 2 anos ali nessa tentativa foi exitosa, mas muito complexa, porque você... Era um fechamento. Tanto na medicina quanto na gestão, você atua, aprende a salvar, né? E não a fechar, né? Uma experiência diferente e acabou sendo exitosa, porque conseguiu fechar o hospital sem repercutir na imagem da Unimed, que hoje, agora, né, lá em Juiz de Fora, optou por ter unidade própria de novo, né, construir um belíssimo hospital. E nesse aspecto aí vem um desafio que é exatamente o contrário, que aí nós vamos chegar à história do Hospital Ibiapaba, que hoje é o Hospital Ibiapaba Sebans, a instituição que representamos, e que tem uma história de desafio no caminho inverso, que é da mobilização em torno de um novo caminho para essa grande e importante instituição. Eu queria que, resumidamente, você contasse como que foi essa fase, e lá se foram mais de 2 décadas, né, até então, né? Nós, desde que chegamos a Barbacena, atuamos como médicos no Hospital Ibiapaba, né? Chegamos a atuar no Centro de Tratamento Intensivo, no CTI, né? Ajudando lá na coordenação naquela época. E em 2002, se não me engano, 2002, eu fui chamado para ser o diretor técnico do hospital. E
depois, em 2004, fomos chamados novamente, aí já para sermos diretores mesmo, né? Tinha sido feita uma proposta para o Dr. Welfane Cordeiro, né? Ele ficou aqui conosco, né, de Barbacena, ficou conosco até 2007, por aí, 2008, e depois foi para Belo Horizonte, né, e hoje é uma das pessoas mais proeminentes aí na área da gestão da urgência, da emergência, né. Ele trouxe para nós aqui a questão da classificação de risco, né, protocolo de Manchester, né, foi o chefe desse projeto no Brasil, atua no Ministério da Saúde em vários projetos, né? É uma atuação bastante grande. Começou conosco lá aqui na gestão, né? Ele me substituiu no Centro Hospitalar Psiquiátrico, nesse mesmo cargo de chefia de vigilância essencial, quando eu saí, ele que assumiu, né? Foi chefe aqui também da SRS, Superintendência Regional de Saúde, né? Depois foi comigo de novo na diretoria do Hospital Ibiapaba. Eu assumi a diretoria geral, ele assumiu a diretoria técnica. Quando nós entramos em 2004, a situação econômico-financeira era muito grave, né? Dívidas muito altas, um faturamento muito baixo, leitos desativados, uma situação muito ruim. Então, nós tínhamos algumas propostas concretas. 2 grupos que queriam comprar o Hospital Ibiapaba, mas só um desses grupos apresentou uma proposta concreta de compra, ou então a mobilização do corpo clínico, né? Já que eu sempre penso que a gente tem no domínio, né, estratégico das instituições e tudo, você tem um mercado mais adequado para a sua prática médica e a bem do paciente da cidade também, né? Quando vem grupo de interesse de fora, né, com outros, você tem, né, um esgarçamento desse interesse. Conseguimos convencer o corpo clínico da viabilidade daquele projeto. Doutor Luiz, uma fase crucial para a gestão do Hospital Ibiapaba, e aí o seu papel como digamos, o gestor principal e o estrategista desse momento, é a opção em absorver também os serviços do Sistema Único de Saúde, que tem a ver com a definição das 2 vocações que o hospital passa a defender, no caso das referências, que é a cardiologia e a oncologia, que já estava lá, não é, presente, mas que ganha um reforço maior. Eu queria que o senhor descrevesse esse momento e por que dessa decisão. Como eu te falei, já em 2002 nós tínhamos feito um planejamento estratégico para a instituição naquela época da minha diretoria técnica. Em 2004 nós reforçamos isso quando assumimos a instituição, mas como estava um momento muito dramático, esse planejamento é muito septado por acontecimentos graves, né? Então, assim, você não tem o recurso para pagar a folha de pagamento, você não tem o recurso para pagar um fornecedor forte e tal. Então, você fica por conta gerenciar aquele, né, caos que você está vivendo naquele momento. Mas o planejamento estratégico nosso sempre foi no sentido de tornar o Hospital Ibiapaba totalmente útil e necessário para a comunidade. É fundamental entender, né, que hoje nós somos referência nas 2 áreas que têm as doenças mais graves, né, que projetam maior taxa de mortalidade para a população. Justamente as doenças cardiovasculares, né, que tem um enorme, primeiro lugar, vamos dizer assim, muito à frente, né, do segundo lugar, que são as doenças oncológicas, do câncer. E aqui na nossa cidade, na nossa região, o trauma, a violência externa, a violência de trânsito, violência urbana, é muito pouco, né? Quase insignificante. Então, essas doenças cardiovascular e oncológicas então nós optamos por ser referência justamente nessas patologias. Por quê? Oncologia já éramos referência, desde 1992. Nós só reforçamos essa referência, né? Indo até agora, mais recentemente, com o projeto da radioterapia. E na cardiologia, nós usamos a questão de ter um corpo clínico muito forte nessa área, né, da cardiovascular. Já tínhamos um serviço instalado aqui em Barbacena, né? Anteriormente tínhamos tido um serviço de cirurgia cardíaca, que foi interrompido, né, descontinuado, e em 2005 conseguimos o credenciamento e alta complexidade da cardiologia, né? Então, assim,
dentro dessa questão do planejamento, a gente estava nas duas áreas muito importantes, né? E que não eram interesse de outros hospitais da nossa cidade nem da região. Então, começamos a atuar. E por que não ficamos aí na medicina suplementar, né, nos convênios? Assim? É porque o Sistema Único de Saúde dá escala para os hospitais. O que é escala? Por exemplo, nós temos aí na nossa população em torno de 132 mil pessoas, né, nossa população, das quais hoje, vamos dizer aí que tem umas 30 mil pessoas que tenham o plano de saúde maior aqui da cidade, que é a Unimed, né? Desses 30 mil, uns 10 a 12 mil pessoas têm o plano chamado completo, aquele que dá direito a cirurgia cardíaca, procedimentos oncológicos, a CTI, né, procedimentos, vamos dizer, complexos, né? Então, para esse universo, que representa 10% ou um pouquinho menos que 10% da população, você precisaria de um hospital muito pequeno, 30 leitos, 40 leitos. O hospital de 30 ou 40 leitos dificilmente poderia ter ressonância magnética, tomografia computadorizada, hemodinâmica, cirurgia cardíaca, tratamento do câncer, radioterapia. Não tem dimensão. 40 leitos é praticamente uma clínica grande, né? Então, assim, o SUS dá essa dimensão para a gente, né? Hoje nós somos referência aqui na cardiologia para uma população de 800 mil pessoas, aproximadamente, 51 municípios, né? A chamada... 50 cidades. 51 cidades, depende, é o único hospital que atende a alta complexidade da cardiologia. São 800 mil pessoas. Então, essa dimensão do hospital garante a ele uma clientela suficiente para ter esses serviços como um todo, né? Mas aí tem a face difícil, né, da gestão do Sistema Único de Saúde, né? Porque aí a questão são as tabelas praticadas pelo Sistema Único de Saúde ficam defasadas, às vezes há inadimplência que compromete qualquer planejamento. Eu queria que o senhor explicasse como que é complexo fazer a gestão dessas variáveis que estão permanentemente dentro da relação com o Sistema Único de Saúde. A relação com o Sistema Único de Saúde deveria ser uma relação absolutamente transparente, né? Os doentes, né, que vêm da comunidade ao hospital ou encaminhados dentro do próprio sistema de saúde, né, que nós temos ali o que se chama um sistema regulatório do SUS, né? O que é isso? É o SAMU, que é o atendimento da emergência, né, na casa das pessoas, né, naquele momento ali que a pessoa está vivendo aquele drama da urgência, né? O SAMU que transporta os pacientes para as unidades hospitalares. O chamado SUS Fácil, que é um gerenciador de leitos. Ele pega os leitos do SUS e distribui os pacientes de acordo com as referências, a disponibilidade dos leitos, etc. Então, esse sistema, né, aliado à porta de entrada, que seria o pronto atendimento, é que dá essa clientela que chega ao hospital. No nosso caso, nós temos uma porta de entrada aberta, né, chamado pronto atendimento, para a área da cardiologia e da oncologia, né? A oncologia, os pacientes que já tratam conosco, que têm intercorrências durante o tratamento. Você sabe que os tratamentos oncológicos são difíceis, né, para a pessoa, é uma doença consumitiva, então dá muita intercorrência, né, durante o tratamento. A gente volta muitas vezes à unidade. Para essas intercorrências, tratar essas intercorrências. Já na cardiologia, não. O paciente é um cidadão comum, está trabalhando, fazendo suas coisas, de repente sente-se mal, né, e vem ali para a emergência naquela aflição do momento da doença, né? Nós temos isso através do sistema regulatório e através da chamada demanda espontânea, que é o próprio doente chegar à porta do hospital. No nosso entendimento, isso geraria todo um compromisso do Sistema Único de Saúde de absorver, né, todo o custo do atendimento desses pacientes. Mas hoje não acontece dessa forma. Então, hoje nós temos, os pacientes são enviados para o sistema de saúde, regulados por ele, autorizados, porque todos os nossos atendimentos do Sistema Único de Saúde são autorizados por um médico da Secretaria Municipal de Saúde que vai ao hospital e vê se aquele caso é realmente necessário ser internado e tratado ali dentro do hospital. E esse mesmo médico, no final, autoriza
o que a gente chama de faturamento. O que é o faturamento? É fechar todo aquele atendimento que foi feito no hospital e apresentar uma conta ao Sistema Único de Saúde, tudo via eletrônica, e essa autorização para apresentar aquela conta naqueles termos que nós estamos mostrando é feito por esse autorizador. E então, assim, todos os nossos casos do Sistema Único de Saúde são regulados, são autorizados e são tratados do Hospital Ibiapaba. Só que o Sistema Único de Saúde, atualmente, a partir de fevereiro de 2017, não reconhece mais o que eles chamam de extrateto. O que é extrateto? Eles dizem que tem um limite financeiro que eles mesmos determinam lá dentro do Sistema Único de Saúde, e a partir daquele limite financeiro, mesmo eles mandando o doente para nós, autorizando a internação e o faturamento, não nos pagam. Eles não reconhecem. Não reconhecem. Eles sabem que tem que ter atendimento e o atendimento exatamente. É feito, porém ele não é pago. Não é pago. Doutor Luiz Eduardo, uma das dificuldades em relação à gestão, nesses parâmetros que o Ibiapaba utiliza hoje, é o fato de que os desafios em manter o custeio nem sempre são equivalentes à possibilidade de investimentos. Por exemplo, agora o hospital está em processo de instalação de um grande avanço, que é a radioterapia, que envolve também investimentos altos. Como que acontece essa situação de, ao mesmo tempo, poder fazer investimentos em estrutura nova e conviver com a dificuldade do custeio diário? Você sabe que nós somos a única instituição acreditada em toda a nossa região, de 51 municípios, né, e mais de dezenas de hospitais, que é acreditado na norma ISO, né, 9001-2015, falando que a gestão está correta do ponto de vista, né, de garantir a qualidade do atendimento e a segurança do paciente. A nossa dificuldade hoje diz respeito à inadimplência. Aí a própria comunidade está ansiosa, angustiada, vendo esse cenário, vê lá uma construção de uma obra, né, enorme, né, uma obra de enorme dificuldade técnica, né, uma grande mobilização da comunidade. Nós tivemos mais um abaixo-assinado com mais de 30 mil assinaturas, né, pleiteando esse centro oncológico. E essa obra já está na sua fase final, a parte da radioterapia na fase final. Mas como que pode, né? O hospital que está com essa dívida toda, essa coisa toda, está construindo esse centro. São verbas diferentes, né? Exatamente. E que não podem ser misturadas, na verdade. Nós recebemos uma verba especificamente para a compra do aparelho, a verba do Ministério da Saúde, né? E recebemos uma verba da Prefeitura especificamente para fazer a construção. Você não pode usar em nenhuma outra demanda, né? E é assim que nós encerramos o nosso Sala de Espera com o Dr. Luiz Eduardo Grisolia de Oliveira. Agradecemos a presença. Em breve estaremos de volta com outra entrevista e outro tema. Um abraço e até a próxima.